Né? Ok. Boa, vamos começar aqui o nosso passeio pelos assuntos informais e domésticos. Então, através do Facebook do CIP, do Facebook do Stuart Sukuma e parece que o YouTube também, né? Já temos no YouTube, ainda não? Eh, este, né? Esta conversa vai ser é transmitida, já está a ser transmitida. Daqui a pouco os nossos amigos técnicos ali vão abrir a imagem enquanto as pessoas vão chegando, já são 18 horas e, espero que se sintam bem-vindos e acolhidos, né? Obrigado. Nós estamos no aquecimento. Muito obrigada. É, e não sei, eu vou-vos fazer algumas perguntas, mas como estávamos já a conversar antes, eh, estamos a conversar, né? Não estão a ser entrevistados, pá, estamos mesmo a querer desenvolver o tema, né? Pensar o tema de forma aberta, de forma fluida para nós talvez identificarmos dilemas, dramas, problemas, mas também Exato. soluções, né? Também soluções. É. Eu acho que a nossa imagem pode ir abrindo, né? Boa. Então vou aguardar o teu sinal aí. Já está, estamos abertos. Boa tarde, né? Boa tarde. Ou já é tarde. boa noite? Já é boa noite, já. Já é boa noite. Eu tenho uma questão. A noite é quando faz 18 ou é quando fica escuro? É quando é 18. Acho que a parte mais lógica é ser 18. Porque. Mas depende, não sei como que é a lógica exata de. Mas de é noite. isso mesmo, porque o relógio é que. O relógio é que manda. É, sim. Mas o relógio veio depois do sol. Primeiro veio o sol, depois é que veio o relógio. Mas também nessa altura acho que não considerava essa questão de ser noite ou. Bom, não sei como que eles consideravam também. Ok. É uma provocação que eu gosto de fazer. Porque eu cresci naquela noite é quando está escuro. Então quando fica escuro já está noite. Já à noite. Se são 18h30 ainda está claro, não dá. Mas enfim. É uma brincadeira que costumo fazer. É como aquela de meia-noite já é bom dia. Passa meia-noite, bom dia, mas como bom dia tem que estar claro. Ok, eu estou aqui com a senhora Maria Joaquim, né? Sim, sim. E com o senhor Armindo Chembani. Yeah. E hoje vou conduzir esta conversa. O nosso amigo Stuart, que é quem também pensou e provocou este nosso espaço de conversa para nós falarmos sobre tudo E mais alguma coisa, né? Sim, sim. Para não ficarmos só a Uhum. falar de tudo. Exato. Sempre há mais um Alguma pouquinho. coisa, sim. Yeah. Então, convidar a nós aqui na mesa e ao público que vai nos assistindo e vai nos ouvindo para nós falarmos sobre tudo e mais alguma coisa em relação à informalidade, não é? E essa informalidade dá-se no mercado, dá-se né, no comércio, compra e venda, dá-se talvez no transporte em alguns sentidos, dá-se no trabalho em casa das pessoas, dá-se de várias formas. Mas, entretanto, talvez para nos conhecermos, ia querer saber quem é a senhora Maria Joaquim, que vem aqui porque também participa na construção do Sindicato Nacional de Empregadas Domésticas, né? Sim, sim. E o que é que lhe traz a esse mundo? Quem é a senhora Maria Joaquim neste universo aqui da informalidade, ou no caso dos funcionários domésticos? É assim. Maria Joaquim está como secretária dos empregados domésticos. E ela é que está no ramo, ela é que está dentro de todos os trabalhadores domésticos aqui em Moçambique.
A partir Onde? deste sindicato. A partir deste sindicato, Ok. que está a liderar todo o território moçambicano. Sim, a senhora falava-me de um número muito grande. Quantas pessoas é que este sindicato representa ou tenta pôr juntas, né? Mais ou menos. Eu estou a falar do número, aquele número de 15.574. É um número, isso estou a contar ao nível nacional, Ok. porque nós estamos a trabalhar o Moçambique inteiro. As Então, várias cidades ao longo do país. Ok. E eu acho, de maneira como estamos a trabalhar, eu acho que até esse número vai ultrapassar, porque há pessoas que ainda não sabem que existe aqui. Mas nós já plantamos a partir de Maputo até Cabo Delgado. Ok. Já temos delegações, as nossas delegações do SINED, que é Sindicato Nacional dos Empregados Domésticos. Ok. Pô, e a senhora continua a trabalhar nesse ramo ou está mais ocupada em gerir os assuntos do sindicato? Como é que é o seu trabalho hoje em dia? Eu posso dizer que eu não posso deixar aquilo que eu gosto de fazer. E eu não posso deixar de trabalhar. Continuo mesmo no sindicato. No sindicato, ok. E trabalhar também. Também Sim. continua a exercer a profissão. Sim. Boa. Vamos lá pensar, porque fiquei aqui na dúvida e talvez o Armindo vai nos ajudar. O trabalhador doméstico é um trabalho informal? Não. Não é? Não. Ok. Ela vai nos explicar por que não. O que diz, Armindo? O que acha? Bom, não sei dizer exatamente se é informal. Vamos ver o conceito de informalidade e vamos ver se é ou não é informal. Bom, há vários conceitos sobre informalidade. Mas eu gosto muito quando estou nas conversas sobre informalidade, porque isso para mim já é uma área que eu parece que sou tubarão dentro do oceano. Quando falo de informalidade, gosto de tal maneira porque sinto-me à vontade quando defendo os direitos e interesses daquela classe trabalhadora. Então, onde é que surge? Nós tentamos procurar a gênese de onde que surge o informal. Tentar contar uma história de mais ou menos 2 minutos para percebermos de onde que a informalidade existe. Okay. Surge. O informal surge de um pescador. Pescador tal que ele sustentava a sua família através da pesca. Escola, tudo que fosse necessário na família era sustentado com a atividade da pesca. Mas a uma dada altura o pescador foi perdendo as forças por causa da idade e, portanto, não conseguia trazer a quantidade que trazia quando era mais jovem, só por causa da capacidade física. Ele já passou a não conseguir dar quantidade. Mas, para além disso, também veio uma outra barreira, quando o homem passou a poluir o mar. Data plástico lá, aquilo que nós está a acontecer agora, a poluição do mar. E o peixe deixou de estar mais perto da margem. Quer dizer, o próprio peixe não quer. Sim, então fugiu, mudou do habitat e foi mais para o interior. Okay. Então, tornou mais difícil o pescador trazer o peixe, porque, para além da idade, tem esta barreira do peixe já se encontrar mais longe, porque estava a fugir das consequências do homem, do erro humano. Então, são 2 problemas. Então, é quando a esposa decide pedir ao marido. Nessa altura, as esposas pediam ao marido para fazer alguma coisa. Não sei como que acontece agora, mas disse, meu marido, olha, eu acho que já não estás a conseguir trazer
aquela quantidade que era suficiente para sustentar a nossa família. Justamente por idade, mas também você está a dizer que o peixe já se encontra mais longe, porque o homem está a deitar plástico aqui, plástico acolá. Então, e por que você não me autoriza eu fazer negócio? Aquelas pequenas, o excedente que fica na machamba, então, em vez de deixarem para outra época, vamos vender isso só para justamente auxiliar a renda. Está a perceber? Então, o marido autoriza a esposa para se abrir uma pequena banquinha aí no quintal. E os vizinhos vinham comprando amendoim, que era o excedente da machamba. E assim passou a ser auxiliar do marido. Está vendo, né? Então, a dificuldade que surge do homem que estava a exercer essa função exatamente. De prover. Exatamente, porque aí já nessas duas barreiras encontramos uma barreira que é natural e outra que é humana. É natural porque a idade tinha que existir sempre. Quem nascer tem que crescer. Então é um fenômeno natural. Mas temos o problema humano, que propositadamente o homem foi poluindo o mar. Então, se nós transportarmos assim como está, fazer passo de copo, para hoje, vamos encontrar a mesma situação. Temos os fenômenos naturais, as calamidades naturais, estamos a encontrar aqui secas, ciclones, aqui, acolá, não sei o quê, que é uma barreira para a nossa economia. É uma situação adversa para a nossa economia. Mas também estamos a encontrar situações humanas que é o conflitos armados. Está a ver, né? Sim. Também é uma outra barreira para a nossa economia. Está a perceber? Então, a informalidade, ela nasceu de pescador e evolui em cada momento em função das situações do momento. Como se fosse abraçando a dificuldade, né? A dificuldade aparece... Exatamente. E sim, a informalidade ela surge para sustentar as dificuldades causadas por fenômenos que estão a surgir hoje em dia. Então, outros dizem, porque são classes que não estudaram, classes que tentam encontrar um argumento pejorativo para dizer que aquela classe é tal classe, de classe B, classe não sei o que não... de terceiro mundo. Mas não é exatamente isso. O que está a acontecer é que nós, como moçambicanos, podemos dizer até mais para a África, a informalidade é ela que nasce para suprir as dificuldades que existem. E dizia que, o senhor Armindo dizia que as senhoras, né, as esposas tinham que pedir autorização, né, para ir fazer outra atividade. Acha, pelo menos nos tempos antigos, não sabe como é que é hoje. O que acha? Dona Maria, acha que ainda é assim? As senhoras ainda têm que esperar a autorização? O tempo mudou. Eu acho que já não é aquele tempo de pedir autorização. Aqui ir à luta. As mulheres agora é uma grande luta. A mulher vai sair fora, fazer o trabalho fora, ou vende, ou ir nos outros países à procura da vida. Não é? Agora, há muito tempo sim, porque há muito tempo era só a mulher ia na machamba, fazer as machambas, só simplesmente isso. Mas agora há muitas atividades que as pessoas estão a exercer. Boa. Enfim, não sei se já conseguimos entender a informalidade, né? Mas ia lhe perguntar antes disso, como é que o Armindo entra neste mundo? Pelo menos talvez de, isto é informalidade, porque você tem muita consciência da informalidade, né? Qual é a sua trajetória até isso? Bom, eu estou neste mundo quando na altura, na tentativa de querer estudar, né? Dependia dos meus pais. E a uma dada altura eles ficaram sem capacidade de me pôr a continuar a estudar. E eu nasci em Inhambane. Se não estudas lá, tens duas saídas. Ou vais a Maputo ou vais à África do Sul. Mas eu decidi ficar aqui em Maputo. Cheguei aqui nos anos 95. Comecei a
a entrar no mundo do negócio, né? Para ter algum sustento e auxiliar a situação que estava lá na família, né? Mas depois fui vendo que fora de negócio e ter lucro como valores monetários, há um outro tipo tinha que abrir um espaço para defender os direitos da nossa classe, porque a nossa classe era muito vulnerável nessa altura. Então você foi muito para a rua com mercadoria? Não fui exatamente. Eu até estava no Mercado Estrela, numa boa, ganhava com os lucros. Nessa altura havia um bom negócio, mas depois era um posto mais fixo. Mais fixo, sim. Mas eu fui vendo que fora de ganhar lucro como valores monetários, também tinha que ganhar lucro como defender os nossos valores. Então, aí quando descobri que não, quando começou a se movimentar aqueles mercados que deram para sair, Mercado Estrela, Mercado Mandela 1, não sei outros, então aí criou-se um grupo para começar a defender a não saída daqueles mercados aí. E depois começamos com essa avalanche de ir atrás dos que queriam tirar, né, o município. E fomos vendo e tínhamos que justificar porque que as pessoas estão lá, não é? Então depois fomos descobrindo que fora de tudo isso tem um historial muito forte sobre a formalidade. Eu falei de Gênesis, mas tem outra parte que é muito importante do surgimento, o desenvolvimento da economia formal em Moçambique. Nos anos de 1983 houve aquilo que chama-se reabilitação econômica, reajustamento econômico. Sim. Em que as empresas que eram estatais passaram para o privado. E esse privado, quando recebe as empresas, recebeu só as empresas, mas não queria receber mão de obra que já existia. Por que ele não queria receber aquela mão de obra que existia? Porque ele diz que ele queria revolucionar as empresas, colocando lá mão de obra, técnicas sofisticadas, máquinas com tecnologias avançadas e que não precisaria de toda aquela mão de obra que já existia. Onde havia 100 trabalhadores, ele podia até usar 10. Mas queria trabalhadores mais jovens e mais qualificados. Está a ver, né? Então, esta mudança fez com que muitas pessoas que estavam a trabalhar, por exemplo, na Texlon e outras empresas, eram por aí 47 empresas nessa altura. Então, muita mão de obra ficou sem emprego. Ainda que tenham sido indemnizados, mas a indemnização não fica para a eternidade. Eles tiveram como sustento algum lugar para formar uma banquinha quando receberam só aquelas pequenas migalhas de indemnização. Para não acabar logo, eles abriram pequenas banquinhas aqui e acolá. Em alguns pontos que eram, nessa altura, eram espaços bardios. E banquinhas para vender o quê? Naquele tempo também havia muito pouca coisa, né? Sim, naquela altura dependia, havia pouca coisa, mas também eles olhavam para as necessidades no momento. Porque nessa altura também havia necessidades. É com base daquelas necessidades do momento que eles faziam seus negócios. Então, quando eles fazem aqueles negócios, e foi evoluindo à medida em que outros fenômenos adversos à economia estavam surgindo. Estava a falar exatamente me referi aqui das mudanças climáticas, falei aqui do desemprego, e a cada momento que passa estão surgindo outros fenômenos. Agora, nunca tínhamos falado, nessa altura não se falava de crise econômica, de como se fala hoje, está a ver, né? Mas hoje estamos a falar de crise econômica, então, cada dia que nasce, tudo que nasce como situações adversas faz com que o setor informal cresça, está a perceber? Hoje temos, por exemplo, o caso de insurgentes em Cabo Delgado. Quantas pessoas estavam a trabalhar lá? Que tinham posto de trabalho fixo, que depois daquela situação toda tiveram que perder. E o primeiro emprego que você tem quando perde emprego é o informal. Sim. É o emprego que te recebe logo, onde você não tem muito trabalho. Depois vais começar a criar aqueles protocolos para procurar aqueles outros empregos. Na verdade, depende de si, né? Exatamente. Houve um tempo que estimularam muito o autoemprego. Então, exatamente. Nada mais né, do que isso. Vou pegar esta caneta e vou gastar 10 aqui, ali se calhar tem mais dinheiro, vou vender a 10 ali, né? Está a saber, sim. 15, 20, enfim. Justamente. Então, só depende da sua atitude. Da sua atitude. E assim, a economia formal está evoluindo a cada momento que passa. Até chega ao nível em que nós, os próprios informais, nos sentimos que nós somos mais vulneráveis como as pessoas
tem nos conotado. Nós, o mundo, quando olha para nós, diz, esses são os estados vulneráveis, esses que não estudaram não têm emprego. Mas nós que estamos dentro, acabamos dizendo assim, vale a pena eu que estou aqui, com essa banquinha do volume de negócio, talvez são 200 meticais, mas são 200 meticais que vou sustentar meus filhos, meus netos. Quando formos nas famílias aí no bairro, vamos encontrar uma avó que sustentou os filhos, os netos, com um saco de carvão. Está a perceber? Yeah. Então, essa avó, quando tu diz, olha, mãe, eu quero te arranjar um emprego, diz, o filho, vais me pagar quanto que esse emprego? Nós vamos te pagar 15 mil. Não, filho, deixa-me lá, eu já estou habituado a isto mesmo. Pelo menos todos os dias já há segurança de que aqui em casa se come. Vai entrar alguma coisa. Está a ver, né? Yeah. Então, mas depois, imagina alguém que recebe no setor formal 10 mil meticais. Nada, né? Queria falar de valor. Valor assim, ia viver num subúrbio, em que tem que apanhar chapa todos os dias para a cidade e voltar, e fazendo as contas, talvez fica por aí mais ou menos 5 mil meticais depois de pagar todas as despesas. Se nós fôssemos nós informais a fornecer alface de 5, 10, 20 meticais, se não fosse nós informais a fornecer mandioca para essa pessoa, se não fosse nós informais a fornecer peixe de 50 meticais para ir permitir jantar, porque há pessoas que o jantar é garantido dia a dia. Está a perceber? Como é que seria? Então, e depois pergunta assim, quem é o vulnerável? Sim. Nós sustentamos os vulneráveis. Interessante essa visão, né? De que a vulnerabilidade, afinal, está do lado da estabilidade. Sim, né? sim. Porque a estabilidade é que é vulnerável, porque de um dia para o outro, Sim. né? Se aquilo dá errado, aquela pessoa está muito habituada àquela rotina, está habituada a alguém lhe resolver o assunto. Sim. Né? E em termos, né, financeiros, porque aquele que não é informal ou que não faz esse comércio direto, o trabalho dele não é a troca financeira, toma lá da cá, é produzir algumas coisas. Sim. E depois vem um salário, depois ele paga os impostos, é verdade. Mas, na verdade, eu acho que a pandemia trouxe muito essa percepção. Eu agora estou a falar consigo, estou a perceber que eu próprio estava vulnerável. Né? Quando veio a pandemia e eu fiquei desempregado. Né? Então, de repente, a minha estabilidade acabou e eu tive que ser informal, porque estou a perceber, né? Sou professor, trabalho em escola, fiquei sem esse espaço, sem emprego. Eu tive que inventar aulas para possíveis, né, interessados. Pois. E fazer essa troca. Ok, olha, eu vou fazer isto com o seu filho e tal, né? E vai trocando. E de alguma forma o professor também, há de ser, né, tem muitos explicadores que no fim, se calhar são informais. E não sei se... E essa visão é muito interessante, você está a trazer o informal, não é melhor ou pior, quer dizer, é uma outra categoria e eu acho que tem que ser olhada dessa maneira, mais do que bem nós ou até mal. consideramos que... Mas eu quero passar aqui para o lado, porque, senhor Maria, se a gente deixar, realmente aqui ele vai nos dominar, vai nos contar as histórias todas. Né? Eu queria saber de si, essa sua informalidade, se é que é uma informalidade, acho que estou também a construir esse entendimento sobre a funcionária doméstica. Para si, começou quando? Quando é que, lembra-se? Quando é que começou esse seu trabalho? Sim, na verdade é uma coisa que não posso esquecer. Como foi essa experiência? Começamos em 2006. Em 2006 e fizemos aquelas reuniões sempre. Está a falar do sindicato? Ou está a falar de si, de você a trabalhar? Sim. Eu comecei enquanto era... Eu tinha quantos anos? Eu já era... Mais ou menos em que ano? Grande, assim? porque eu era grande, não é agora que começa com 10 anos, 12 anos, 15 anos, 20 anos a trabalhar.
a partir de 14, 15, 16, estou a está. ver muitas crianças aí estão a trabalhar. Estão a trabalhar. Mas há muito tempo era pelo menos até 18, 19, 20. Ser maior de idade, né? daquele que é verdade. Yeah. Mas agora a criançada que estão aí a sofrer Estão a é deixar muito de ser triste. crianças, né? Para encarar a seriedade da vida. Muito cedo. Eu? Não, estas As crianças. estou a crianças, dizer, sim. é. Estão a sofrer crianças, na verdade. Yeah. Estão a E sofrer. quando você começou, como é que começou? Tem essa memória bem viva? Quando eu comecei a trabalhar, Sim. nos empregados, como empregada doméstica, Exato. eu estava a trabalhar, mas só que o problema que se coloca é que quando eu vou trabalhar, basta zangar e eu deixava. Não admitia abusos? Não. Ok. Eu às vezes ia trabalhar 2 dias, 3 dias e eu vejo que a situação não está bem. Nem aquele dinheirozito que trabalhei 3 dias ou 4 dias. Não ia mais receber. Ok. Eu desistia, deixava. Ok. Mas é preciso ter paciência, como dizem que os nossos trabalhadores domésticos dizem que é preciso paciência. Até deram o nome de que empresa de paciência. Ok. Yeah. E aí teve paciência e em algum momento conseguiu encontrar um lugar mais estável. Eu encontrava, mas depois deixava. Ascensivamente eu basta ver de que aqui não está a dar certo e eu deixava. Ok. Mas agora tinha que... Eu tinha tenho um branco daqui mesmo. Quer dizer, não é daqui de Portugal. Uma boa pessoa, esse senhor. Trabalhou comigo. E às vezes já estou a trabalhar como diarista. Vou 3 dias ou 2 dias, Ok. independente daquilo que o patrão vai me dizer. Ok. E estou lá. Então a senhora faz de forma mais solta, faz diárias. Sim, Então sim. consegue também conciliar com a sua ocupação Yeah. no Sim. sindicato, né? É- Nessa é luta isso. pelos direitos, né? Uhum. E quais são... Fala-me dessa luta. Como o sindicato, vocês... O que é que vocês buscam? O que é que vocês estão a lutar para conseguir? Na verdade, nós estamos... A nossa luta é... O que nós estamos a pensar é porque a revisão do regulamento que nós temos não nos satisfaz A forma como está agora. agora como está, porque há muitas lacunas. Ok. Então nós precisamos que a revisão seja, o regulamento seja revisado. E consegue ver assim algumas dessas coisas que não estão muito bem feitas? Consegue se lembrar algumas, assim, consegue partilhar aqui conosco? O que é que está? Consigo. O que é que está aí? Os empregados domésticos estamos a exigir o salário mínimo. Não temos salário mínimo. Ok. E excesso de trabalho Ok. aos nossos patrocinados, aos nossos patrões. O patronato ok. Certo. E também eu acho que isso são coisas que eu tenho, mas há muita coisa que não está a dar certo. Ok. Então, a minha pergunta é, porque quando é preciso fazer revisão,
quem é que tem que rever, né? Sim. Porque há todo um mecanismo, quer dizer que existe um regulamento, né? Esse é o primeiro ponto. Ele é aprovado pela Assembleia da República, está publicado no BR, quer dizer, há uma norma para os funcionários domésticos, O né? governo em si. Sim, Sim. existe uma norma e vocês querem que essa norma seja revista. Então, essa norma não obriga a receberem o salário mínimo. Por isso que estamos nessa. Sim, estou Por a isso que perguntar estamos porque... nesse barulho, porque nós precisamos. Porque cada patrão, por exemplo, vou pedir um emprego, ele ou ela vai me dar aquilo que pensar, aquilo que achar que dá para me dar. Ok. E eu aceito porque estou com fome. Aceito. Há pessoas que estão a trabalhar só receber, principalmente no norte, é muito triste. Yeah. 5.000. O mês inteiro, Seja, todos os dias da semana, talvez até com sábado. excesso de trabalho. Yeah. Às Não tem vezes hora para manda para acabar. Machamba. Yeah. Yeah. Tratar das crianças. Por exemplo, um patrão que tem animais domésticos. Está a ver o trabalho dos animais domésticos. Yeah. Sem luvas, sem material mesmo para proteger a saúde dele. E não há fiscalização, né? Não há exatamente talvez esse regulamento está muito ultrapassado. Eu estou curioso qual é o mecanismo para se fazer essa revisão com alguma, não digo frequência, mas também porque a princípio, a Assembleia da República vai fazer uma revisão, mas eles não vão fazer uma revisão, eles vão aprovar ou não aprovar uma revisão. Alguém tem que fazer a revisão. O sindicato pode promover uma revisão, mas acho que o Estado devia, né, pelo menos conduzir a que uma revisão fosse feita, não sei. Né? É o governo mesmo a Assembleia da República. Mas vocês têm que começar, não é? Eu queria entender se vocês conseguem fazer isso, porque também estão todos atarefados aí a trabalhar, conseguem se reunir e tentar pensar, este artigo do regulamento tem que ser pensado de outra forma. Conseguem fazer isso? Conseguimos ou ainda vamos conseguir? Porque temos que falar com as autoridades, que são os nossos governos, que podem. Porque imagino que é difícil reunir, né? E conseguir tempo para essas pessoas sentarem e conversarem, né? Não sei, os informais, como é que vocês fazem para se reunir, para debater os assuntos, porque não existe muita regulamentação, ou existe? Bom, nós é que criamos a nossa argumentação e tudo que nós fazemos depende mais da contraparte. Imagina que o Conselho Municipal decide que na sua postura coloque que a partir de hoje tem que acontecer todas as barracas que fazem comida, tem que haver batas e nós vamos concordar e depois vamos negociar que tipo de bata. Está a ver, né? É uma situação que está a acontecer e nós temos que estar por detrás desse assunto. Está a ver, né? Porque como não existem normas estabelecidas justamente para os informais, os momentos e os contextos é que ditam o que tem que acontecer em cada momento. A revisão, por exemplo, das taxas diárias, a revisão, por exemplo, da reconstrução ou requalificação de um determinado espaço, a retirada de um grupo de vendedores num espaço considerado informal para o outro. E nós vamos atrás. Por exemplo, quando se diz que tem que se tirar grupo X que está, porque tem que acontecer isso, vamos dizer para onde é que vão, não é? Para onde é que vão, porque não basta só dizer que queremos tirar, nós devemos que tirar. E sabemos que o espaço que estão a ocupar é tal espaço impróprio, mas depois disso
Porque estão lá já. As pessoas não chegam lá ao mesmo tempo. Podemos encontrar 100 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas. Não chegaram lá há muito tempo. Ao mesmo tempo. Chegaram de forma faseada. E vocês deixaram essas pessoas até chegar a esse número e consentiam que eles podiam estar lá. Agora, na retirada também tem que saber como retirar, para não prejudicar tanto a eles, assim como o próprio Conselho Municipal. Então, tem que haver uma retirada que nós chamamos sustentável. Então, nós defendemos, por exemplo, transferências sustentáveis. Transferências sustentáveis, sim. Se querem tirar, por exemplo, os vendedores estão na baixa, nós exigimos que vão para um lugar condicionado, com condições minimamente criadas, para que eles possam continuar com a vida. Porque se estão lá, toda aquela gente estará, por exemplo, foi lá num dia. E todas as cidades capitais têm as mesmas características. E o curioso que tivemos uma época que o governo incentivava o autoemprego, né? Sim. Mas volta e meia está a perseguir as pessoas que estão a fazer o tal autoemprego, né? Sim, sim. E realmente, quer dizer, quando você diz autoemprego e depois não dá regras, é só autoemprego. Sim. Existem umas regras já agora. A pessoa que não tem escolaridade, a pessoa que nunca teve acesso à legislação, Sim. a própria lei diz que não interessa se você não conhece a legislação, você tem que cumprir. Tem que cumprir, então, sim. É curioso, né? Exatamente. E aí, então, te incentivam a ir, né? Arranjar forma de sobrevivência, né? Talvez tens que procurar as regras, é verdade, né? E tentar saber, mas depois estão atrás de ti para recolher os teus bens, exatamente, né? Para te multar, para te sancionar. É curioso. Eu lembro que fiz um trabalho com um grupo de pessoas que era um trabalho artístico aqui numa zona pública da cidade que tinha muitos vendedores, mas era através da arte nós queríamos olhar o espaço e as pessoas que ocupavam esse espaço. E surgiu esta ideia porque foi quando estavam a tirar os vendedores informais dos passeios ali nos jardins do Magermans, acho que era mais amplo. E estavam a retirar para o Zimpeto. Sim. Então nós até fizemos um vídeo a partir dali e tinha um comentário que era assim, quer dizer, estão a mandar ir vender no Zimpeto. Eu aqui, onde é que eu vou... Como é que eu vou vender um calção a 800 meticais no Zimpeto? Sim, exatamente. Sim. Não, então, tem muito a ver com isso que você está a dizer da realocação sustentável. Mas você está a chamar de... Transferência sustentável. Sim. Agora, porque precisa saber que há vários tipos de negócio que se faz e esses negócios dependem do lugar onde você vai vender. Está a perceber? Onde se produz, por exemplo, batata doce, você não espera também fazer negócio lá. Porque todo mundo tem batata doce. Está a ver, né? Sim, então, batata doce só pode se vender cá. Onde não tem. Onde não tem. Então, justamente aí. E depois, outro contexto. Hoje em dia, com as crises econômicas, agora o combustível está ao litro quase 100 meticais. As pessoas, quando têm carro, não querem darem muitas voltas. A razão pela qual as pessoas tendem a ir atrás do cliente. Sim. Está a perceber? Yeah. E o próprio cliente exige, olha, meu irmão, onde você está localizado agora, não posso passar lá todos os dias porque não tenho combustível para fazer esses desvios. Se você conseguisse me fornecer o produto que eu compro sempre consigo, no lugar X, onde sempre passo, então fechamos o negócio porque não tem que gastar um combustível extra. A razão pela qual encontramos até aqueles fenômenos de venda de produtos nos semáforos. Tudo aqui tem explicação. Não é justo, não é... Quer dizer, é proibido, tudo isso é desvio de regras, não sei o que, é fundamentais. Mas, se nós formos a estudar, vamos encontrar que parece que é justo, porque vem se enquadrar com os fenômenos das crises econômicas que estão acontecendo agora. Está a ver, né? Se 5 litros eu podia chegar aqui na cidade e voltar para o meu bairro, mas agora 5 litros, quer dizer, o valor que eu abasteci 5 litros na altura, agora eu abasteço 2 litros. Já não há espaço para fazer esse desvio todo. Está a ver, né? Então o preço da gasolina está a limitar a circulação do cliente. No dia que o combustível sobe, afeta toda uma cadeia. Está a perceber? Sim. É por isso que as pessoas, quando dizem... É por isso que nós, quando defendemos as causas, dissemos que estamos a pedir que se envolva aqui a academia, os economistas, os sociólogos, para estudar esses fenômenos. Estão a pedir a quem?
Não, nós quando o Conselho Municipal, quando começa a ir atrás manda a polícia para retirar aqueles vendedores com cães e polícias, nós dissemos, para além de envolver cães e polícia, não vamos ter resultados que nós esperamos. Mas se nós envolvermos a academia, primeiro fazer o estudo desses fenômenos, por que as pessoas estão nessa situação. Se podemos ter uma boa receita, primeiro vamos definir as causas. Olha, se nós estamos, uma pessoa tem uma banquinha de 1 metro quadrado, ele está aí há 20 anos, sabe o que conta mais para ele? Se calhar nem é o próprio negócio que está aí, nem é o próprio rendimento, é a história que está lá, desenhada há muito tempo, tá vendo? É a memória que está lá. Ok. Quantas vezes eu vou para Inhambane só para ir comer, eu de vir aí em Inhambane para vir comer frango, que tem muito aqui em Maputo, mas há uma memória desenhada na altura quando eu estava em Inhambane, está a perceber? Okay. Você está nos a colocar aqui uma dimensão muito interessante, que eu acho que isso é muito atrativo para os académicos, pelo menos das ciências humanas aí, porque eu acho que este programa também, espero que estejam nos a ouvir. Sim, eu costumo dizer. Nós puxarmos, fazermos essa ligação, porque eu sei que a academia vai estudando isso. Sim. Talvez o que falta é ligar. É ligar, as sim, peças. sim. Quando você fala de memória, achei muito interessante, falou, mas estávamos a conversar mais cedo. História e memória. O lugar tem uma história e cria uma memória nas pessoas. Né? Então eu tenho uma relação com o comprar aquilo ali. Não é? Fala mais disso. É muito, por exemplo, se nós formos os informais ganham pouco, é que são vulneráveis, e nós definimos o lucro. O que é lucro, na verdade? Quando alguém vai pedir um emprego, ele está a dizer vai vender o seu tempo. Está a ver, né? O patrão compra o tempo. Muitas das vezes há quem tem que estar no serviço, mas pode chegar a não fazer nada. Mas quando ele sair, vai dizer, onde está isso aqui? Está a ver, né? Onde está isso? Não está aqui. Então eu estou a pagar em vão. Mas quando está aí, não tem nada a fazer. Então significa que está a comprar o tempo. Então, e nós temos o lucro que é o próprio tempo. Ok. O primeiro lucro é tempo, que até nós esse tempo usamos mal. Nós até acordamos às 4, 2 horas. Mas como acordamos de livre, espontânea vontade. Nos faz bem porque é o nosso lucro. Okay. E se calhar voltamos mais tarde em casa, somos os últimos nós costumamos dizer, somos os primeiros a acordar e os últimos a dormir. Por quê? Porque a gestão de tempo é da livre, espontânea vontade. E é o primeiro lucro. Está a ver, né? Okay. Do que aquele que acorda de manhã às 7 e de forma regular. Porque já tem que cumprir o horário administrativo. Está a perceber? Então, a diferença para nós quando definimos lucro parte do tempo, está a perceber? Não no contexto financeiro. É por isso que vais encontrar alguém que lá o rendimento dele é muito baixo, mas se tu propõe ganhar um pouco mais numa empresa que tem que acordar na hora regulamentar, ele vai dizer, não, eu não quero ser atrás toda hora acordar, não, mas vais ganhar melhor, não, sabe, eu acordar às 7, mas quando está sozinho lá, ele acorda às 4. Ok. Já perceber? Sim. Está-me a fazer pensar que, senhora Maria, a que horas acorda uma empregada doméstica? A que horas vai dormir? É triste. Não é pouca coisa. Também há pessoas que vivem muito longe, aquela zona de Matendene, vai para Zimpeto, vai para não sei onde. Aqueles aí só pode acordar 4, 5, mesmo às 3, acorda. Lutar para entrar no chapa e tal, ou 2. No chapa é muito triste. Porque geralmente é uma pessoa que tem um horário, talvez é dos mais difíceis, que é chegar num horário para preparar as coisas para a casa funcionar, não é isso? Para a casa funcionar. Há uma coisa que eu queria dizer aqui. No dia 16 de junho, temos a nossa festa, nós estamos a comemorar os empregados domésticos. É o Dia Mundial dos Trabalhadores Domésticos, ao nível mundial. Dia 16? Dia 16 de junho. Depois da manhã. Depois da manhã. Ok. Igualmente então, com o Dia da Criança Africana. E coincide com muita coisa. Ok.
Massacre de Moeda. Ok. Mas o que? Dia da Moeda. Dia da Moeda, sim. Ok. Então, nós somos o quarto grupo, sei lá, posso dizer assim. Então, a Convenção 189 também foi adotou-se em 2011, adotou-se a Conferência Internacional Funcionário doméstico? simplesmente só para os trabalhadores domésticos. Ok. Foi adotado para que todos, ao nível mundial, ser especializado simplesmente para os trabalhadores. E depois, esta semana deste ano calha numa sexta-feira. É uma grande festa, então. E depois o convite vamos receber aqui então, mesmo. Então são convidados Ok. para a gente beber um copo de água. É simplesmente água, mas é o nosso dia. O que O que importa é fazer? celebrar. Bebido na festa é bom. Estaremos no Ministério do Trabalho. Ok. Desta bem. vez estaremos no Ministério do Trabalho. Muito bem. Boa. E falamos um pouco aqui sobre a lei e eu queria perceber este outro departamento aqui, como é que estamos em termos de legislação para o setor informal. Existem ferramentas, existem instrumentos para vocês se regerem, se orientarem. Como é que funciona? Como é que vos trata? Talvez, primeiro, é um município, né? O município é que lida com vocês diretamente. Como é que... Exato. Qual é o desempenho do município? Qual é a vossa relação? Como é que funciona isso? Sim, já que ela falou de que tem um dia dos domésticos, nós também temos... convidar. Não, sim, mas nós não vamos convidar agora, porque ainda falta muito. Dia 14 de novembro, o Dia Internacional do Setor Informal. Ok. Agora, como é que estamos em termos de legislação? Nós trabalhamos mais com os municípios e os municípios usam posturas. E as posturas são desenhadas em função das assembleias municipais e também quase a remuneração em cada mandato. Então, são regulamentos que se faz pontualmente em cada momento, em função da dinâmica de cada município. Mas, para além disso, temos a Resolução 204 da OIT, que é um processo que visa a transição de economia informal para formal, em que o Moçambique ratificou. Então, Da Organização Internacional do Trabalho. Sim, então a Resolução 204, a Recomendação 204. Então, uma das políticas que o governo desenhou ou introduziu, a introdução do envolvimento dos trabalhadores informais no INSS, na Segurança Social. Também é um dos pacotes dentro da Resolução 204. E isso já está a acontecer? Sim, está a acontecer. Como é que vocês fazem? Como é que um trabalhador informal contribui para a sua providência? Para a sua... O normal são 7% se for no setor formal, onde 4% quem paga é a empresa e 3% é o trabalhador. Mas para nós, os informais, toda essa carga cai para a única pessoa. Mas tem partindo a base para se inscrever é o salário mínimo do setor da agricultura, que é o setor A, se não estou a errar, o setor 1, o setor da agricultura. É o ponto de partida, mas quem quiser pode contribuir um pouco mais. Tá bom, mas isso então é quanto? Vamos lá pensar coisas 7%, o salário mínimo no setor da agricultura são 6 mil por aí agora, não me lembro bem do salário. É nessa base onde nós também, quando vamos nos inscrever, partimos dessa base em que você tem que contribuir 400 e tal, 7% de meticais. Por mês? Por mês. Ok. Então, todos nós temos direito de nos inscrever, até quase que estamos a fazer campanhas para que isso aconteça. Então faça lá a campanha para a gente perceber então. Não, as campanhas Então, é que eu vou lá, todos os meses vou aonde?
Tem que ir aonde? Não, primeiro vai se inscrever. Depois Aonde é que eu vou me inscrever? na Segurança Social. Ok. Vai se inscrever na Segurança Social, Eu vou lá do meu BI. dás do seu BI, Yeah. dás a declaração do município ou do mercado, Yeah. tá vendo, que justifica que estás a trabalhar naquele lugar. Portanto, tens que estar inscrito num lugar a confirmar, a assumir que Sim, esse lugar estás, assumiu que sim, você é informal. exatamente. Então se inscreve na Segurança Social e passa a contribuir regularmente. Todos os meses vai lá, ou quer dizer, arranja uma maneira de ir lá. Sim, mas sempre. agora tem plataformas, essas plataformas virtuais podes contribuir. Porque uma Sim, das coisas que nós sim. discutimos com o INSS é que nós informais temos rendimentos irregulares. Tem rendimentos irregulares, irregulares. sim. Hoje temos muito dinheiro, mas amanhã não temos nada. Depois da manhã temos mais, mas depois outro não temos. Está a perceber? Então, Sim, mas também por isso é que é uma taxa fixa. é taxa fixa, mas sendo taxa fixa, nós podemos não conseguir. O que nós defendíamos é que fosse possível nós adiantarmos um longo espaço de tempo Sim. para que mesmo nos meses que eu não consigo nada, pelo menos esteja já coberto. Então, nessa altura era necessário que mensalmente fôssemos contribuir, mas agora já é possível adiantar um ano inteiro e ficas à vontade. Está a ver, né? Então, ficas à vontade e assim nos facilita a vida. Então está aí um pouco regulamentado, né? Tem... Sim, está, para além de que o próprio governo já desenhou algumas plataformas de facilitação, por exemplo, impostos simplificados. Agora é normal ir ao baú para que, se quiser abrir uma empresa, podes ir ao baú onde tens todos os requisitos e tudo simplificado ao mesmo tempo. É uma das formas do processo de transição de economia informal para formal. Okay. Então, isso na tentativa de reduzir esse crescimento acentuado da economia informal. Agora estamos a falar de mais ou menos 93% da população economicamente ativa está no setor informal. E se nós desenhar essas políticas, daqui a nada 100% da população estará no informal. Sim, porque temos aquele índice, acho que está desatualizado, mas a economia formal moçambicana era de 7%. Sim. Né? Exatamente. Subiu-se, desceu, mas 7%, quer dizer, em 100 pessoas, só 7 estão na economia formal. A nossa economia que sustenta Moçambique todo. Cada moçambicano, posto não está seguro, tudo que vamos encontrar na mesa, pelo menos uma gotinha de alguma coisa vem do informal. Ainda que você diga, eu não quero nada saber do informal, mas se fores a perceber, aquela nossa secretária que nós deixamos em casa, na hora de comprar alface, comprar tomate, não foi ao supermercado. Comprou aqui aí ao lado. Aí. Sim. Então, tem uma gota que você é conotado como informal. Então, eu concordo que todos nós somos informais, somos a tal maioria. Mas então, vamos lá, o município, como é que está a lidar convosco? Como é que está a cumprir o seu papel? Por outra, como é que o município está a cumprir o seu papel de monitorar, né? Regulamentar, não digo, porque isso são as assembleias. Exato. Ou implementar a lei, ou até descumprir a lei. A convivência com os municípios é um desafio ainda. Um desafio não é dos melhores, porque se nós formos a ver, há momentos que o Conselho Municipal ele começa a nos bater. Mesmo quando nós dissemos, vamos sentar na mesa a discutir, ele diz, não, eu agora quero ver se consigo usar a força, talvez vou conseguir. Porque ele pensa que nós estamos a fazer aquilo de forma, como posso dizer, estamos a disputar com ele. Mas não, é o próprio crescimento do setor. Está a perceber? Mas ele pode, em algum momento não percebe. Eu me lembro que, numa das vezes, na Baixa de Cidade, o Conselho Municipal quis dizer assim, olha, quero que todos os vendedores saiam para fora, vender lá nos seus bairros. Não, acho que não pode ser bem assim. Os da Matola vêm para a Matola, os de Maracuene vêm para Maracuene. E depois isso acontece não só na cidade de Maputo, também nas províncias, nas capitais provinciais, já acontecia a mesma coisa. E depois nós ficamos mais alarmados quando o Conselho Municipal, em algum momento, eles mandam isto aqui.
está a ver o papelzinho como este aqui, Ok. para dizer saiam de lá. Aquilo que nós dissemos primeiro, um lugar onde eu desenhei uma memória, Ok. um lugar onde eu tenho uma história, Ok. e você vai romper uma história, uma memória com um papelzinho como este. Então Caro a convivência não é vendedor, boa. Município de Maputo, Polícia Municipal. Caro vendedor, abandone a venda ambulante neste local sob pena de apreensão do produto. Por favor, colabore. Sim, agora, para nós, é isso aí. Interessante que é venda ambulante. Talvez você está parado lá, então está a chamar de ambulante. Não, para nós, isso, nós estamos a dizer que as pessoas têm que continuar nos passeios. Não é isso que estamos a defender. Estamos a dizer que tem que haver transferências sustentáveis. Ok. Sim. Olha, se tu me diz sai daí, é que tem que mostrar onde que tem que ir. Sim. Porque eu, quando vim para aí, pensei que aí era o lugar certo. É. Porque os clientes passam para aí. Porque para mim, o Tentar prestar um o serviço à certo, o sociedade. certo é a pessoa passar a comprar o meu produto e dizer, então estou sendo valioso, porque estou a prestar serviço às pessoas. É. A pessoa, quando desce da obra, chega e encontra a comida embaixo, É. então prestei serviços. É. Para mim, o certo é aí. Então, se é que aqui não é o certo, justamente me mostra onde é que é certo. É lá, Porque- lá escondido, lá. Então, longe. quando tu me mandas para longe, eu vou perguntar, mas olha, cá nesse bairro aqui, as obras de caniço ou aquelas obras que nós fazemos lá nos bairros são feitas por pedreiros da nossa maneira. Não temos pedreiros que justamente têm que depois descer, comer e pagar. É. Nós é que sustentamos o pedreiro aí. É. Mas lá na cidade, quando se constrói um prédio, o mestre ou o engenheiro vai ao restaurante às 12, mas aqueles outros É. comem conosco aí perto. É. Já a perceber? Então, como é que vão ficar esses meus clientes aqui? É aí que passamos a discutir. E esse caso talvez nem tem tempo para ir comprar uma roupa para criança, um Tá a material perceber? escolar, compra ali mesmo quando sai. Exato. E é interessante que querem escorraçar os vendedores dos passeios, Sim. mas os carros não estão a escorraçar. Exatamente. Quer dizer, o carro tem espaço. Já. Até nem posso dizer que não estão, porque estão, né? Mas o esforço é muito pequeno. Você vê passeios de zonas importantes, ou até zonas do estado, em que está cheio de carros. É um estacionamento oficial. Exato. E o carro do município não recolhe, nem tranca, nem põe chamuça nesses carros. Exato. Noutras zonas já põe, escolhe, né? Agora, eu acho que é mais interessante que haja vendedores no passeio que me prestam esse serviço do que ter carro. Não, né? sim. Porque realmente não há espaço para todos. É uma cidade antiga, né? Agora, eu quero comprar coisas. Veja que depois já há um aspecto. É claro que há pessoas que extrapolam. Há pessoas que passam das medidas. Por exemplo, no outro dia eu via um vendedor de sapatos em que o passeio estava esburacado Sim, sim. e tinha uma zona boa. Então, ele pôs os seus sapatos na zona boa. Quer dizer, o peão tinha que ir pelos lugares esburacados. Sim, sim. Quer dizer, se você deixa um espaço para circular, as pessoas vão passar, até, né? Até o grande enfeita. dilema que está a acontecer hoje, o consumidor nosso, houve a altura em que era necessário que, depois de receber, o valor ia para casa e se fazia a seleção dos programas. Este vai comprar isto, vamos fazer aquilo, fazia-se o programa de compras. Mas hoje em dia acho que não está a existir muito isso. O consumidor comprou vendo a coisa. Já não se dá um dinheiro X para as crianças irem comprar roupa. Nós encontramos a roupa no momento e disse, mas esse para o Pedrito acho que vai ser bonito. É bonito para o Pedrito. E compra naquele momento. Está a perceber? Não tem tempo de ir à loja. Não tem nem tempo de ir à roupa. escolher, Já não se faz plano. nem é um plano, exatamente. Sim, está a ver, Você né? encontra a oportunidade. Exatamente. resolve. Então, porque justamente por falta de plano, e as pessoas compram de forma aleatória, se chama-se assim. Então, faz com que eu fico à espera que talvez essa pessoa que vai comprar conosco. Então, mas que isso, nós não estamos a defender que os passeios, seja qualquer que seja município, sejam usados para aqueles são espaços públicos para se passar. Não, e repara que há tipo de produtos que precisam de ser, talvez, estar acessíveis. Eu lembro, no tempo do Covid, né, da pandemia, limparam as ruas e tiraram, inclusive aqui na cidade, onde não há mais chamas, tiraram, inclusive, vendedores de hortaliças, de frutas. Quer dizer, até a comida, que é uma coisa que tens de comprar diariamente, né? Então, mesmo em um espaço de dificuldade,
num tempo de dificuldade, tiraram as pessoas que prestavam um serviço fundamental para as pessoas Sim. que não podiam sair e ir longe fazer Sim. compras. Né? Pois. Então, não sei, muito como é que foi esse tempo de paragem para vocês? Senhora Maria, como é que a pandemia, o Covid, vos agrediu nesse sentido de poder ir trabalhar? Yeah. E nos agrediu muito bem. Os empregados domésticos perderam os seus postos de trabalho. Perderam mesmo? Perderam. Muita gente ficou Muita sem... gente ficaram sem emprego por causa daquela doença. Yeah. E muita gente foram demitidos porque está doente, porque não está a conseguir fazer nada. Tem medo de ser contaminado o patrão aí com os filhos, sei lá, com o senhor. Mas tudo superamos. Né? A vida continua. A vida continua, na verdade. É tal coisa dos vulneráveis, né? Sim, Yeah. sim. Talvez foram até menos vulneráveis, É porque se calhar têm machamba em casa, Sim. não tem que ir à loja comprar tudo, Uhum. né? Mas- Puderam ficar... Mas Yeah. para os empregados domésticos foi pior. Foi pior, mas na medida em que nós estávamos aí a lutar de um lado para o outro, conseguimos superar um pouco. Ok. Também acho que como funcionários domésticos são muito necessários. Né? É verdade. As coisas na casa dependem muito daquelas pessoas, Uhum. principalmente quando tem criança ou sei lá. E rapidamente voltaram, né, ao trabalho. Na verdade, os empregados domésticos são muito necessitados porque faz de conta ela é que é a dona da casa. Pelo Ela menos é que faz está tudo. mais em casa do que os próprios donos, né? É verdade. Mais tempo. Uhum. Epá. São coisas que acontecem. Yeah. É tipo a música do intervalo. É. Não. Exato. Como é que foi esse tempo para os informais? O nosso trabalho foi, no tempo da pandemia, foi um desafio enorme, porque tínhamos que sustentar os formais e sustentar a nós mesmos. Tá vendo? Os formais, quem estava mais em dilema eram os formais. Nós continuamos a servir. Nunca faltou nada nos mercados, por isso que os mercados não foram fechados. Mas, no entanto, tinha que sustentar, porque aqueles vieram eram os mais vulneráveis. Quando, por exemplo, o setor da hotelaria fechou, quando os trabalhadores perderam o emprego naquela altura. Então, a cada paragem, quando se dizia, chamavam de quê? Aquele momento quando o Presidente da República anunciava que vai se parar tudo, aquele fechamento todo. Nós tínhamos que sustentar sustentar pessoas que todos os dias acordavam e iam ao serviço todos os dias, mas porque já não pode ir por causa dessa pandemia, somos nós a garantir que tem que haver comida em casa. Está a perceber quão é importante se estou informado. Eu acho que foi por isso, justamente por isso que o governo não fechava os informais. Se tivesse fechado os informais, como é que seria a nossa classe, a sociedade em si. Por falar em governo, se você fizesse parte da Assembleia, imagina lá, da Assembleia da República, ou da Assembleia Municipal, acho que não é como informar talvez mais diretamente da Assembleia Municipal, o que você ia fazer lá? Quer dizer, lá se faz é falar, né? Sim. Falar e construir documentos como os regulamentos. O que você ia batalhar para fazer lá dentro? Se eu fosse estar na Assembleia Municipal, se fosse membro da Assembleia Municipal ou deputado da Assembleia da República, ia defender que os trabalhadores fossem considerados. Os trabalhadores informais. Sim, mas como é que... Como é saber valorizar que aquele setor é muito importante. Se é que temos que transferir a eles de um ponto para o outro, que criemos condições para o ponto em que eles vão. Essa é a primeira coisa que tem que acontecer. E depois defendermos que
Por exemplo, a questão do INSS. Estamos 7% que nós pagamos sozinhos. E eu ia colocar uma proposta de que, para além de ser 7% só para os informais sozinhos, para eu sozinho, por que o Estado ele não... Eu não tenho patrão, mas por que o Estado não participa na minha contribuição? Porque se eu não contribuo para o INSS, no fim das contas, quem vai pagar é o Estado quando eu ficar velho? Vou ficar velho. O medicamento para sustentar a mim vai ser o Estado. Então, ele vai gastar mais no futuro. Então, por que ele não participa agora? Seja por uma percentagem, ainda que não seja tão grande. Primeiro, para reduzir a minha carga. Tá vendo? Esse ia contribuir na questão da segurança social. Então, e valorizar, porque nós consideramos que nós aqui em Moçambique não temos empresas criadas a partir das academias. As nossas empresas são criadas a partir de um processo evolutivo. Significa, hoje comecei com uma banca de 1,5 m ou 1 metro quadrado. Amanhã aumento, depois da manhã aumento mais o produto e o volume. E chega a um nível em que eu já não consigo responder à demanda dos meus clientes. Contrato mais uma pessoa. Amanhã já estou a crescer, são 2 pessoas. Depois da manhã, se nós formos a olhar para os grandes empresários nossos moçambicanos, aqueles genuinamente moçambicanos, eles nasceram de um processo de informal. Está a ver, né? Então, num processo evolutivo, se perguntas como que foi o seu perfil, o seu processo, vai te dizer, meu irmão, eu comecei por sofrer. Comecei por carregar pão numa caixinha, ir vender lá e a pé. Depois fui comprando uma motorizada. Depois fui comprando isso aqui. Agora já tenho grandes empresas. Não, o nosso empresariado nasce de um processo evolutivo. Então significa que se o Estado não está a organizar a economia informal, está a desperdiçar a fonte de emprego, porque nós consideramos que é o viveiro. Para quem é agrônomo, sabe o que estou a dizer? Quando tu queres lançar a semente, por exemplo, alface, não vais para a semente. Primeiro faz um viveiro onde coloca toda a semente lá. E ela vai brotar e vai selecionando aquela que vai colocar no canteiro. Porque mesmo as empresas, quando crescem e tal, elas precisam de contratar. Aqui não, teria que tirar depois, mas conseguir tirar o som. Então, as empresas vão precisar de pessoas que vão buscar na informalidade. Né? Exatamente. Se a economia formal crescer, ela vai buscando a mão de obra que está no informal. Então, exatamente. Se tratarmos bem as pessoas no informal, vamos estar a cultivar, eu acho que não sei se essa estamos a cultivar o futuro trabalhador formal. Não é? Exatamente. E como é que então você sugere que a polícia municipal, o município, né, lide, como é que ele vai tratar o vendedor informal? Porque você estava a dizer, às vezes, a violência, né, dão este bilhetinho, o que é que você sugere? Eu sugiro que... A abordagem, qual é a abordagem? Não seja a polícia municipal a intervir. Okay. Eu sugiro que seja academia, eu sugiro que sejam pessoas que têm que sentar na mesa, têm que ser pessoas civis, tem pessoas que têm que sentar, falar, buscar umas receitas claras. Tá vendo? Você está falando do plano, de pensar como é que vai ser feito, mas ali na rua, como é que a polícia municipal deve resolver a questão, abordar? Bom, não é fácil de dizer, porque aquele quando é envolvido, o que ele tem que fazer, se algo entra cão e polícia, o sentido é o outro. Okay. Então, mas eu queria que... Não é o polícia que vai chegar e dizer, não, você que sai da... Porque o polícia não sabe onde você tem que ser colocado de novo, mas quem sabe que você tem que ser recolocado é um diretor, tem que desenhar o espaço onde você tem que ser retirado para lá. Agora, o polícia municipal só vai agir... mas ele não conhece o espaço onde você tem que ir. Está a perceber? Então, para mim, o polícia municipal nem deve ser envolvido, embora está sendo envolvido. Sendo envolvido, ele tem que começar por negociar. Então, você Por exemplo, agora os produtos, quando eles levam, nem são registrados. Eles chegam lá com o carro, removem tudo aquilo, metem no carro e estão a provocar um outro problema. Estão a desenvolver
um roubo na Polícia Municipal. Sim. Porque aqueles aí depois ficam aquela coisa que se diz, a ocasião faz o ladrão. Durante a ida ao comando, ainda que seja um comando de 100 metros depois, aquele espaço curto, dá para dizer esse sapato aqui não posso deixar escapar. Não tem inventário. Está vendo? Não tem inventário, está vendo? Né? Então, o que nós queremos é, se for necessário fazer isso, chega numa banca e diz, olha senhor, quantos sapatos você tem? Vamos resistir. Para na hora eu justificar lá, conseguir levantar, eu posso levantar. Agora, mandar a polícia para levantar. É por isso que o problema não termina, porque depois nós ficamos calejados, ficamos conformados. E fica também uma relação sempre de ataque-resposta, ataque-resposta. Sim. Não há conversação. Exato. Sra. Maria, o que você faria se tivesse a chance de entrar na Assembleia Municipal durante um tempo, ficar com os deputados, ser deputada da Assembleia Municipal ou alguém da sua, né, que você conhece, que você vai conversar, olha, vamos lá dentro, temos que defender estas ideias. Que ideias é que você defenderia para a sua classe, para este setor dos funcionários domésticos? Na verdade, no setor doméstico, eu podia defender os trabalhadores domésticos na parte em que os trabalhadores domésticos têm que trabalhar tranquilo, não haver discriminação e respeito. Uhum. Na totalidade, na verdade, há muita coisa que está a acontecer no seio dos trabalhadores domésticos. Talvez respeito, não discriminação, é na escola, né? Nós tínhamos que começar pela escola. Porque quando nós chegamos à Assembleia e temos que defender isso, é porque talvez a escola e a casa não está a funcionar, né? Porque quando vamos resolver esse tipo de coisa, se estamos a este nível de termos que ir à Assembleia falar de respeito e discriminação, é porque estamos a chegar lá já, papais, mamães, e as coisas não estão a acontecer, né? Na sociedade. Né? Talvez na escola tínhamos que atuar nos programas da escola, né? A gente entender o que é o trabalhador informal, o que é, quer dizer, entender que a empregada doméstica é uma funcionária, é uma trabalhadora, trabalhar estes assuntos, né? Talvez isso. Agora estou aqui a pensar que não sei se esta categoria está nos manuais da escola, porque fala-se muito, né, das profissões, fala-se das atividades econômicas, né? Desde a segunda, terceira classe já está-se a falar de atividades econômicas, mas não estou-me a lembrar de ver programas, ver provas desta profissão e de pensar isto como, ou destacar isto como uma atividade econômica presente na maioria das casas, né? Dos moçambicanos, principalmente. Eu acho que é justamente por aí onde está o dilema, onde as academias não estudam os fenómenos atuais. Porque eu quero acreditar, se nós temos uma população com 90 e tal, por exemplo, só falar, por exemplo, do meu caso, se eu estou informado, a população de cerca de 90 e tal por cento, não está a aparecer nenhuma universidade a escrever um livro sobre os informais, a começar a trazer evidências, a trazer legislações, propor uma... Quer dizer, tem que haver uma ciência que estuda e argumenta essas, como de tal maneira que nós... Hoje em dia, quando há informações sobre a produtividade em Moçambique, não sei se o PIB, diz assim, a empresa X ou o setor X produziu X durante o ano, é o setor que produziu mais. E depois chegam no setor informal, dizem, os informais são grandes produtores, mas não dizem um número concreto. A maioria da população. Sim, produziu tanto X. Então eu começo a perceber assim, se tu diz assim, nós somos grandes produtores, não diz por quanto,
está a nos colocar numa situação em que nós ficamos pessimistas conosco mesmo. Mas tu diz, para além do setor X que contribuiu X, o setor informal, só o setor informal, contribuiu também com X e nós ficamos incentivados a contribuir, sabemos que somos valiosos. Yeah. Sabemos que uma estrada X, pelo menos, somos nós, ainda que não seja direcionada de Paraná, conseguimos construir uma escola, um hospital. Isso nos incentiva a pagar mais. Ou se dizer, olha, você é grande contribuinte e não diz o número. Estás a dizer que contribuímos e depois roubaste. Dar forma à vossa contribuição, à contribuição do informal, né? Eu ainda queria dizer o seguinte. É muito bom para que todos os trabalhadores domésticos podem ir à escola, né? Porque há uma necessidade, há muita coisa que os trabalhadores domésticos não estão a conseguir fazer um trabalho na parte da escolaridade. Ok. No sentido de que não estão a conseguir ir à escola e né, crescer nos seus estudos. É verdade. Ok. Por exemplo, há jovens que vão pedir emprego nos patrões. Olha, eu preciso de trabalhar, eu preciso de emprego. Mas neste momento estou a estudar à noite. O patrão diz, não há problema. Quando chegar aquela hora de você ir à escola, há de ir. E a miúda começa a ir a trabalhar. Durante uma semana, 2 semanas, já estão a ver de que é nada. Aquela hora que está a sair, como sempre saem tardes, e ela é preciso lá, chegar lá, não sei, 18, 19, não sei a que horas é que eles... Na escola. Na escola. Sair, assim, sair 22, 22. apanhar um chapa, Yeah. chegar em casa, preparar-se para o dia seguinte, acordar cedo. Na quarta-feira já vem trabalhar assim. Mas essa força os empregados domésticos têm. O problema já está nos nossos empregadores. Porque já não aceita sair àquela hora para poder ir à escola. Okay. E assim... É verdade. Então, vamos lá, não sei se estão informados, até porque representam organizações, né, associação, eu não sei se sindicato é uma associação. É um grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo. O estatuto é de associação, então entra no regulamento da associação. Para nós? Ou o sindicato tem um regulamento próprio? Nós temos um regulamento próprio. Não, em termos de legislação, vocês estão sobre a lei das associações ou tem uma lei própria para sindicatos? Temos uma lei própria para os sindicatos. Para os sindicatos. Sim. Okay. Mas então, hoje em dia, para os municípios, nós podemos candidatar alguém através de uma associação. Já pensaram nisso? Sim, já que a lei ela abre, né? O pensamento nunca foge, porque nós sabemos que é um direito que está estatuído para todos nós. Então vocês têm conhecimento já que podem eleger alguém para a Assembleia Municipal? Sim, já temos direito de que existe a abertura em que as associações e pessoas singulares podem se candidatar para membros da Assembleia Municipal. De lei. Já pensaram nisso? Bom, é uma coisa por equacionar, né? Como está a abertura está lá. É um caminho. É um caminho, é um desafio, se for necessário, mas não está diretamente ligado a nós nesse momento. Quer dizer, nós estamos a equacionar diretamente, mas já como é uma possibilidade, é possível fazermos isso. Ia dizer? Eu queria dizer o seguinte, pensar não é fácil. Não é fácil pensar, mas temos que ter esses pensamentos assim para
para o nosso trabalho correr muito bem. A boa é que quando essa lei foi muito bem estatuída, porque candidatar-se para uma Assembleia Municipal é aproximar num espaço de tomada de decisão. Ora bem. Então, eu acho que nem há problema se uma associação entende que tem que concorrer para a Assembleia Municipal. Chegando lá, é justamente para participar. Se calhar, o que está a acontecer é que se nós formos à Assembleia da República, formos nos municípios, encontramos pessoas que defendem-nos, mas eles não nos conhecem. Está a perceber? Exato. Então, há aquilo que se chama quem já sentiu sede que sabe o valor da água. Ok. Então, muitas das vezes, quem nunca sentiu sede na vida, eu costumo dizer, eu nasci lá no mato onde a água era muito difícil ter. Mas também não é possível, porque toda a gente bebemos água. Sim, não, mas só para dar o sentido de cuidar da água. Estás a ver? Não, Às vezes nunca faltou água, você vai bebendo, né? Sim, sim. Tem sempre água ali disponível, então você não dá valor. Dá valor à água, mas quem conhece o valor, quem já sentiu sede, não desperdiça de qualquer maneira a água. Está a perceber? 2 dias, sim. Então por exemplo, nós bebemos água. Lá no campo, o mesmo copo, podíamos beber todos. Porque sabíamos o valor da... Lavar as mãos com um bocadinho de bocado, e depois era mesmo valorizar a água, porque era uma lata para uma família, talvez por um dia, 20 litros para uma família inteira. Tomar banho, essas coisinhas. Às vezes a escassez é um grande ensinamento, né? Então, tu levas aquelas pessoas para um lugar onde há sanidade. Eles sabem valorizar a água. Então, nós não estamos a dizer que os que nos representam, nós estamos nos representando bem. É justamente por não nos conhecer bem. Está vendo? Claro. Não nos conhecer. Por isso é importante nós que temos uma causa, começarmos a ir aos lugares de tomada de decisão, né? Sim. Acho que o valor dessa lei agora que permite que já não tens que ir com um partido político para poder estar na Assembleia. Podes ir como com associação, pode ser um grupo de pessoas, ou exatamente. a associação das senhoras de não sei aonde, ou a associação dos jovens de não sei aonde, ou enfim. Até eu penso que em algum momento os membros da Assembleia Municipal deviam ser pessoas que saem, apanham chapa naquele machibombo cheio, vão para a sessão da Assembleia Municipal. Primeiro já sai, quando estão lá no machibombo, começa a entender como é que é o problema de transporte. Agora, você sai aqui, alguém, todos os dias sai de carro dele, luxo, chega lá, não sabe como é que se sofre no chapa. Na casa tem ar-condicionado, sai do ar-condicionado, entra no carro, tem ar-condicionado, sai do ar-condicionado, tá vai pro gabinete, tem ar-condicionado e volta para casa. Está a ver, né? Então, ele não conhece, nunca viveu o problema assim. Então, e depois faz aquilo que acontece, eu como costumo dizer, muitos querem mel, mas não querem abelhas. Está a ver, né? Então, o que está a acontecer hoje em dia, está a ver, todos os municípios do país, não há nenhum cão, não há nenhum polícia está a correr os informais. Nós temos 3 partidos que estão a dirigir alguns municípios. Nenhum dos partidos políticos, nenhum dos municípios tem cão, nem polícia, nem nada a correr os vendedores. Por quê? Porque eles querem buscar querem tirar é tempo de tirar o mel. Ok. Mas depois de tirar o mel, o que eles fazem? Lançam os deixam as abelhas à deriva. Está vendo? E é isso que... Mas se quem conhece o valor das abelhas, que eles têm que produzir o mel, ele, em vez de tirar só o mel, depois cria colmeias, produz flores, lança plantas. Para quê? Para que aquelas abelhas voltam a buscar néctar para produzir o outro mel. Está vendo? Né? Para dizer que agora os partidos políticos todos estão virados para a busca de voto, que é o mel. Depois de tirar o mel, depois as abelhas vão lançar cães de polícia para bater as abelhas. Está vendo? Né? Então eu preciso que alguém que conhece o valor das abelhas esteja perto, dizer, senhores, não façam isso. Nós vamos caminhando aqui para o fim também, né? Vamos fechando os nossos raciocínios. Havia um dado interessante que era a quantidade de associações que já se inscreveram, né? Estão interessadas em se candidatar para o município, que era 15 grupos de cidadãos, né? De associações que estão a fazer este movimento de conseguir candidatar alguém para ao longo do país, né?
para entrarem na Assembleia e fazer isso mesmo que o Armindo está a sugerir, né? Estar dentro da casa do povo, quem vive o dia a dia Do povo. né? E não fechado lá nos gabinetes e nos confortos, que também é povo, mas está nas zonas onde pouco povo entra, né? E fazer das assembleias lugares onde realmente há maior democratização, porque há mais pontos de vista, né? Há diferenças, e a gente possa fazer os espaços e os lugares de trabalho e as profissões serem mais abraçadas, né? Mais acarinhadas. Quer dizer, o Estado não tem que nos dar tudo, o Estado não tem que nos resolver os problemas, mas o Estado precisa de... Aliás, o Estado somos nós, então temos que construir um Estado que consiga resolver os nossos problemas de todos e não de alguns, porque aí vamos continuar aqui calmo atrás do gato atrás do rato, e nunca se resolve nada, né? Vamos nos despedindo, não sei o que temos aí a dizer, fique à vontade para finalizarmos essa nossa conversa, reflexão. Na verdade é que nós, do Sindicato Nacional dos Empregados Domésticos, eu vou dizer a nossa localização. Ok. Neste momento estamos na OTM Central Sindical, no Alto Maé. É uma rua. Ok. Rua Macam, número 36. Ok. Pagam cotas os membros lá? Pagam, mas na verdade é que 1% por salário. Ok. Mas não estão a conseguir pagar na totalidade. Ok. A minoria é que estão a pagar, a maioria... É preciso incentivar, porque para a organização realmente funcionar e conseguir defender os seus direitos, as pessoas têm que saber, também têm que fortalecer. É né? verdade. Senão fica difícil a senhora Maria Joaquim conseguir defender os direitos, né? Tem que ter ferramentas para trabalhar, não? Para trabalhar, na verdade. É. Então, nós pedimos que todos os empregados domésticos podem vir, nós estamos ali de manhã até às 15h30. Boa. Tem o horário do Estado. Sim. Mas temos o horário do Estado, mas nós estamos a trabalhar. Sim. Não. Sim, ok. Sim, eu queria dizer o seguinte. Nós estamos a trabalhar porque recebemos os nossos empregados, assim como os nossos empregadores. Okay. Então, ali, não há que brincar, não há que sair, não há que fazer nada. Basta entrar aí no serviço, toda a gente deve se trabalhar. Ok, muito bom. Agora, essas horas que estou a referir, saímos enquanto estamos muito cansados, porque trabalha-se aí. É bom. Também levar 15 mil pessoas nas costas, não está fácil. Até vai se aumentar de maneira como estou a ver. Mas nós queremos assim, para que todos os trabalhadores do mês sejam defendidos com a Convenção 189, uma convenção que, na verdade, é ao nível mundial. Ok. Em 2011. Convenção 189. Ok, boa. Vamos procurar aí. Com a recomendação 201. A recomendação 201. Muitos códigos. Vamos lá pesquisar aí, sabermos o que é, estarmos todos mais informados. Né? É verdade. E essa informalidade? Nós, os informais, eu só queria apelar que
os municípios se organizem melhor agora, que estamos no momento em que estão entretidos a organizar processos eleitorais, que depois da eleição, nós os informais vamos contribuir com o nosso voto. Então, mas o que nós estamos a pedir é que depois do voto continue a nos considerar. Ainda vamos produzir outros votos para outro mandato. Então, o mais importante é que temos de ser considerados, porque somos nós os fazedores da nossa economia, somos garantes do dia a dia. O dia a dia depende de nós. Então, é difícil nós, hoje em dia, vermos pessoas com deficiências físicas a serem corridos com cães e polícia. É difícil ver pessoas de terceira idade que não têm outra coisa a fazer, a serem corridos com cães de polícia. Então, eu acho que neste momento de trégua é tempo também de reflexão. O que nós queremos é que haja transferências sustentáveis depois. E mudem de paradigma, né? Os políticos, né? Os que vão assumir os mandatos que vêm, eles têm que mudar o paradigma, não pensar que a solução dos problemas é colocar isso por polícia é para usar outras coisas, tem que fazer outras coisas. Mas o que nós queremos é que haja consideração, porque este país, por exemplo, só em Moçambique, depende dos informais. E nós não quisemos decidir por espontânea vontade estar numa situação como estamos. Estamos a responder uma situação adversa que o próprio governo sabe, que são as crises econômicas, são as mudanças climáticas, são cada fenômenos que estão a surgir hoje em dia e que nós estamos a dar respostas. Nós não somos o próprio problema, nós somos a consequência. Então, eles têm que entender que nós não somos que provocamos as crises econômicas, não somos nós que provocamos as mudanças climáticas, não somos nós que provocamos o que está acontecendo em Cabo Delgado. Mas, por causa disso que está acontecendo, nós somos o reflexo, somos a consequência. Então, não nos use como os culpados. Quando tu leva a cão para nós, estás a dizer você é culpado por o que está acontecendo. Então, queremos dizer que haja consideração para os informais. E é mais ou menos isso. E que a sociedade também, enquanto vamos nos despedindo aí já, né? os nossos amigos vão desligando, né? Mas que a sociedade também vá identificando e ganhando sensibilidade para essas funções, né? Que bem ou mal, mesmo no ar-condicionado como não, a gente se encontra, né? Uns com os outros, e os informais com os funcionários domésticos, com os formais, com uns e acho que entender a sociedade como um organismo vivo de interação. Eu também preciso saber que a democracia tem que ser aquela genuína. A genuína significa se a democracia, sobretudo os municípios, é descentralizar e ir mais para o próximo da sociedade. Queremos mesmo que sejam pessoas que saem do bairro e conhecem o problema das pessoas, a nos representar, a que nos conhece, não é? Sim. Eu tenho que lembrar aqui, mandar um abraço do Stuart, que hoje não conseguiu estar conosco. Mesmo pediu que a gente levasse assim, mas ele nos pôs aqui a falar de tudo. Não sei se falamos de tudo ou mais alguma coisa. Se conseguimos falar de mais alguma coisa, acho que deu para passear. Mais alguma coisa ficou. Várias coisas. Talvez. Né? Mas muito obrigado. Talvez quando conseguirem podem ir assistir ou ouvir também. Sim. A ideia aqui não é tanto o vídeo, mas o áudio. E os amigos já nos avisaram que já podemos levantar da cadeira, ir embora. Enquanto o pessoal lá em casa também vai se espreguiçando e preparando a sua noite, né? O áudio está aí. Muito obrigada. Tá bom. Que tal? Não há mais perguntas aí? Opiniões? Não, é isso. Sempre que... Eu gosto muito da rua. Caminho muito. Então, sempre estou nesse contato também. Gosto e compro na rua. Então, acho que a gente tem que saber estar junto. Sabe que uma coisa interessante que encontrei no Brasil... Todo serviço Na minha escola não sai água. Na minha escola sentamos no chão. Vai, por que a escola não sai?